crescimento muito comum é o crescimento biológico, ou seja, o crescimento de geração para geração. Alguém diz assim: a minha igreja possui 1000 e poucos membros. E você diz: uau, é um grupo considerável, um grupo muito bom. Mas ela tem 200 anos. Como é isso? Aí você vai ver que uma grande parte daquele crescimento está vindo do crescimento biológico. É bom também, nós temos que manter as gerações crescendo em Deus, mas ainda não é o ideal. O biológico faz parte, que aliás tem que fazer parte, porque vem de pai para filho, instrução, educação dentro do lar e passando as verdades bíblicas, mas não é o crescimento ideal ainda. Crescimento biológico, como diz um dos meus mestres, Raj Anderals, que quem só cresce biologicamente batiza os que nascem e enterra os que morrem. É isso mesmo, é praticamente assim. Nossa meta não é só o crescimento biológico. A nossa meta é um crescimento mais ideal. Tem um outro tipo de crescimento, que é o crescimento por movimentação, movimentos. Há igrejas que têm uma bandeira como tipo cura divina. Creio que Deus cura, creio que Deus faz milagres, mas não deve ser a bandeira do crescimento. O crescimento tem que ser natural. Contribui, porque a Bíblia diz que os sinais seguiam aqueles que creram. E através de sinais e prodígios e maravilhas, os povos se agregavam, vinham ver e acabavam conhecendo a Cristo. Mas não era esse o foco do crescimento, ou o gancho do crescimento. Faz parte, assim como o biológico faz, esse também faz parte. Crescimento através de uma obra social, por exemplo. Crescimento através de recuperação de viciados em drogas, por exemplo. As famílias são convocadas a vir para dar apoio, acabam ficando, a igreja cresce. São crescimentos que nós temos aí estabelecidos. Nesse pacote, o biológico faz parte, o movimento faz parte, não um movimento que é uma intenção fora do comum. Usar de artifício de cura divina, simular curas divinas, movimentar cura divina e concentrar o povo só em curas divinas ou libertação. E não é o evangelho que nós temos que pregar, isso faz parte. O nosso alvo é a cruz de Cristo e a alma dessa pessoa. Aqueles que são curados no corpo, e a cura da alma dele? Como é que vai fazer a cura da alma dele? Quando ele fechar os olhos, ele está com o corpo curado, mas e aí? E às vezes a pessoa está com saúde, morre, um acidente, alguma coisa, mas e aí? A saúde serviu para quê? E alguns que ficam doentes e morrem doentes, vão para a glória, por quê? Curaram a alma. Então, a cura da alma é tanto para o sadio como o que está doente. Mas não deve ser o alvo principal. Deve cooperar. Não pode ser também um movimento de libertação com aquela ênfase muito em demônios, em manifestação espiritual. Cremos que Deus liberta, sim, é verdade que existe espírito maligno e as pessoas têm que ser libertas, mas não deve ser a ênfase também. Porque você cria um povo acostumado só a isso. E se um dia aquele líder faltar, a casa cai. Já houve casos de denominações aí que o líder é bem carismático nessa linha, faleceu, a obra se apagou. Por quê? Porque não se pode basear um crescimento de igreja numa coluna como essa, só cura divina, só libertação, só biologia, só crescimento biológico. Não. A igreja precisa crescer por entender que Jesus Cristo salva, é o único e suficiente Salvador, o único caminho, e nós vamos agregando para adorá-lo. Agora, a questão da cura, da libertação, da bênção financeira, tem que ser uma consequência. Um outro crescimento também é baseado no movimento financeiro, a chamada teologia da prosperidade. E muitas igrejas pregam essa bandeira financeira para atrair as pessoas. Não é sadio. A bênção financeira, ela é oriunda de uma vida de fidelidade a Deus. É uma consequência, não pode ser o alvo da gente. Quando você coloca o alvo na bênção financeira, você está comprometendo a essência do Evangelho. O crescimento não é só financeiro. O financeiro, como os outros, deve ser parte de uma consequência
da bênção de Deus, um resultado, mas não o crescimento em si, o enfoque em si. Nós muitas vezes corremos esse risco de enfatizar curas, libertação, vida financeira, vida próspera, aquela linha do determinismo, que nós somos agora crentes e agora nada mal vai nos acontecer. Pelo contrário, o alvo aqui não é o corpo e o bem-estar. Se acontecer algo de bom aqui nessa vida, boa casa, bom carro, dinheiro no banco, casa na praia, e viagem e tal, e dinheiro e sucesso, tudo bem, mas não é o alvo. Isso aqui é passageiro, isso vai passar, vai ficar. Quantos nomes passaram pela história? Onde é que eles estão hoje? Ninguém mais fala. É assim que é a vida. Mas depois que a gente morre, como é que fica a eternidade? Eu acho que esse deve ser o cerne. Nós não podemos prometer para as pessoas a não ser a salvação. Agora que ela vai ser curada, liberta, vai ter prosperidade, ela pode até. Deus é misericordioso. Se você se cuida, tem muita saúde. Se você trabalha, tem dinheiro. Também são consequências. Se você colocar isso no plano espiritual, como é que fica as pessoas que não conhecem a Deus e saúde? E aquelas pessoas que não conhecem a Deus e também são prósperas. É fruto também de um trabalho, de uma organização. Então não pode generalizar. Faz parte, sim. E Deus, por misericórdia, pode curar o enfermo. Alguém que não se cuidou, alguém que não se preservou, ele pode até curar. Mas não é o nosso alvo principal. Isso tem que ficar muito clarificado na nossa cabeça. O alvo principal é a pregação do Evangelho, o Evangelho da cruz. E a cruz, onde os pecados são libertos em Cristo e nos dá a vida eterna. Esse Evangelho que nos dá a vida eterna é o Evangelho da cruz, o de Cristo. Esse é o crescimento que nós estamos preservando. Então, fora o crescimento biológico, o crescimento da prosperidade, o crescimento em cima de cura divina, de libertação, também tem o crescimento da estratégia. Não é também o ideal, ele faz parte. Eu quero que você entenda uma coisa. Não há um crescimento ideal. Existe o crescimento que Deus dá através de atitudes que fazemos. Quando Pedro pregou, Deus nos salvou lá, 3.000, 5.000 pessoas. Nada Deus fará se não for através de nós, pelo nosso trabalho. Estratégia também é um bom momento para o crescimento. Tudo que eu falei, se não for super ênfase, funciona. Ajuda a crescer. Biologia, o crescimento biológico ajuda a crescer. Alguém foi curado, ajuda a crescer. Alguém foi liberto, ajuda a crescer. Alguém se libertou das drogas, ajuda a crescer. Alguém se deu bem financeiramente depois que veio servir a Deus amém, ajuda a crescer. Estratégia também ajuda a crescer. Tudo isso ajuda a crescer, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora, qualquer uma dessas áreas, se tiver super ênfase, Deus já não está nesse negócio. Vai ser um esforço humano. Pode até ser que haja resultados, como a gente vê por aí. Há resultados, porque você faz uma ação, provoca uma reação. Mas não que Deus esteja aprovando ou está ali em cima, dando aquela bênção para você. O importante é que nós temos que pensar que Deus, primeiro, Deus é o mais interessado que a igreja cresça. Segundo, eu sou a pessoa que Deus vai usar para crescer a igreja. Terceiro, Deus usará ferramentas para que isso possa ser uma motivação para o crescimento. E aí estão esses itens que estou falando. Entre eles também a estratégia. A estratégia nos levará a um caminho de maiores resultados. A um caminho de maior acontecimento, de evento, crescimento na igreja. Porque a estratégia nos traz também para o campo da mobilização. Mobilização. Quando a igreja é mobilizada, ela dá menos trabalho, existem poucos problemas e muito mais solução. Uma igreja mobilizada, uma igreja, em primeiro lugar, uma igreja bíblica. Em segundo lugar, uma igreja de santidade. Em terceiro lugar, uma igreja equilibrada. Ela vai trazer para a região segurança. E esse é outro tópico de crescimento, que é o reconhecimento da autoridade da igreja naquela região. Há igrejas que estão desprezadas pela comunidade. Coisas aconteceram, acontecimentos vieram que destruiu grande parte daquele trabalho. E em alguns casos tem até que mudar de região. Mas há também o trabalho da igreja que se estabeleceu por responsabilidade.
por autoridade bíblica, ética e moral. A moral também fala muito isso. Quando a coisa é imoral, prejudica, mas quando é moral, abençoa. Então a igreja com uma forte característica moral, ética, bíblica, ela vai conquistar a sua região. Todos esses fatores contribuem para o bom crescimento da igreja.